Obrigado, Senhor, por nos encher dessa certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti. Sabemos que o vil tentador, ele vai enviar setas para tentar nos destruir, mas também temos a certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele dedica uma parte a nos ensinar a orar. A oração é algo tão importante na vida de um cristão que Jesus tem um tempo grande no Sermão da Montanha para nos ensinar a orar. Na primeira parte desses ensinamentos, ele ensina como não orar, como não devemos orar, que é aí no capítulo 6, a partir do verso 5. E logo em seguida ele ensina como devemos orar, e ele deixa-nos um modelo, que a oração do Pai Nosso é um modelo de como nós devemos orar. E dentro desse modelo de oração, ele deixa um alerta muito importante para nós, que a gente precisa estar atento às ciladas, às flechadas do vil tentador, do inimigo, do maligno, do mal. É isso que ele coloca aí no verso 13, é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos de Satanás. Livra-nos do diabo. Ele está ao nosso derredor, querendo nos atingir. E nós precisamos se voltar para perto do Senhor, para que Ele nos livre deste mal gerado pelo maligno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é verdade. Mas precisamos estar protegidos para não ser atacados por esse mal. O tentador é afoito. O tentador, ele é ousado. O tentador nos conhece muito bem. Ele conhece exatamente a gente como a gente nem nos conhece. Mas ele nos conhece. Sabe onde estão nossas fraquezas. Sabe onde estão os pontos mais vulneráveis de nossa vida, e ele conhece muito bem cada um de nós, e ele é muito afoito. Ele é tão afoito que ele tentou o próprio Senhor Jesus. É de uma ousadia sem limite. Aí no capítulo 4 de Mateus, Mateus relata a tentação que Jesus sofreu quando foi ao deserto para orar, e depois de 40 dias e 40 noites, o diabo lhe apareceu e tentou ele. E o diabo tentou ele exatamente no momento difícil que ele estava passando. Ele estava cansado, ele estava só, ele estava faminto. É exatamente no momento. Ele vem e tenta nos atacar, porque foi isso que ele fez com Jesus. É exatamente nos momentos que estamos sob tensão, é nos momentos que estamos mais debilitados, física ou emocionalmente, é nos momentos que estamos mais solitários, mais cansados, é nos momentos que estamos mais cheios de dúvidas. Ele é o enganador. É no momento que estamos cheios de dívidas. São nesses momentos de grandes decisões que nos colocamos mais frágeis, nos encontramos mais frágeis, que ele tenta nos atacar. Porque ele conhece a nossa fragilidade e sabe exatamente aonde nós cairemos com mais facilidade. Precisamos aprender a guardar-nos desses ataques do inimigo. O propósito da tentação para Satanás, esse é o grande propósito, é que nós caiamos, que nós pecamos. Porque ele busca cada um de nós nos afastar da presença de Deus. Então ele tem um propósito. Então para ele é que a gente caia, que a gente se afaste de Deus. Então do ponto de vista do diabo é nos derrotar. E no ponto de vista de Deus é nos fortalecer. A tentação, no ponto de vista de Deus, é que nos fortaleça, criemos músculos espirituais. Todas as vezes que a gente resiste à tentação que é nos colocada diante, nós criamos músculos espirituais e nos fortalecemos diante de Deus. Mas na visão de Satanás, ele quer que nós sejamos derrotados. O fato de ser tentado não é pecado.
O problema é o que a gente faz com a tentação, se a gente resiste ou não, se a gente cai ou não. Tiago, em sua carta, ele diz assim, Tiago capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Abençoados são aqueles que resistem à tentação, porque quando nós resistimos, é isso que Tiago diz, somos aprovados diante de Deus e recebemos a coroa da vida. Nós, cada vez que resistimos à tentação, nos aproximamos mais do Senhor. Cada vez que dissemos não a uma tentação e resistimos, a coroa que recebemos é um caráter mais parecido com o do Senhor Jesus. Ficamos cada vez mais parecidos com eles, porque o que a tentação nos faz, ela sempre nos apresenta duas escolhas. Toda vez que nos colocamos diante de uma tentação, e isso acontece todo dia, toda hora, nos apresentam duas escolhas, uma escolha mais fácil, de um caminho mais fácil, a escolha que é aquela escolha da gambiarra, a escolha da concessão, do atalho, porque é mais fácil a gente fazer concessão toda vez que o inimigo nos coloca diante de algo que a gente gostaria de fazer ou de ter, e aí damos vazão ao nosso desejo e somos derrotados diante do Senhor. Mas também temos a opção de dizer não, quando a tentação aparecer à nossa frente, e obedecer ao Senhor. Essa é a decisão mais difícil, porque nós temos a opção entre a concessão e o caráter. Escolher o caráter é mais difícil, é mais doloroso, o caminho é mais estreito, a porta é mais estreita. Mas, no entanto, neste momento que escolhemos obedecer, somos fortalecidos pelo Senhor. É assim. Quanto mais resistimos, mais músculos construímos. Esse é o que a gente chama do processo de santificação. Cada tentação derrotada, nos tornamos mais parecidos com o Senhor, portanto estamos sendo santificados diante dEle. Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, nos conformando à sua imagem. Portanto, a tentação ela é boa se a gente resistir. A gente precisa estar atento quando ela aparece. A tentação por si só, como eu disse, não é pecado. O pecado é quando a gente cede. Atribui-se a Lutero a seguinte frase: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que esses pássaros façam ninho na sua cabeça. A tentação vai acontecer, o problema é o que eu faço com ela. Portanto, eu preciso aprender a resistir, procurar identificar em mim as áreas que eu sou mais vulnerável. Tem áreas na nossa vida que nós somos mais vulneráveis. E Pedro, na sua epístola, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está aí. Ele está aí. Ele é mais real do que eu e você. A gente não consegue ver, mas o mundo espiritual, ele é mais real do que eu e você. Portanto, a palavra diz isso, que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é nosso adversário, ele está louco para nos destruir. Louco para que nós caiamos. Precisamos identificar onde, quando, que situações normalmente nós nos encontramos onde somos mais tentados. Precisamos identificar essas áreas. Cada um tem uma área na vida onde é mais frágil, é mais sensível. Todos nós temos uma área. Todos, sem exceção. Precisamos aprender a evitar essas situações. O apóstolo Paulo diz a Efésios o seguinte: evite, não dê oportunidade para que o diabo tente você. Não deis lugar ao diabo. Fuja. Se afaste, saia dali. Em Provérbios se diz assim: evite os maus caminhos. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda os seus caminhos preserva a sua alma. Precisamos guardar nossos caminhos, por onde a gente anda. Não facilitar. Não brinquem com o inimigo,
porque ele vai o tempo inteiro querer nos derrotar. Ele vai querer e está buscando o tempo inteiro nos derrotar. Precisamos aprender a evitar pensamentos maus, não alimentar nossa mente com pensamentos pecaminosos. Porque a tentação começa dentro de nós, é um desejo interior. A tentação é um desejo interior que começa dentro e logo, logo começa a sair e aparecer as tentações externas. Portanto, a gente precisa estar vigilante, atento com o que a gente pensa. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É de dentro que tudo começa. É nessa natureza nossa, esse chip pecaminoso que a gente vem com ele. Começa dentro, então a gente não pode alimentar essas coisas que estão dentro da gente. Tiago diz que existe um exército inteiro de desejos dentro de nós. São muitos desejos pecaminosos. Precisamos aprender a redirecionar nossos pensamentos. Nós ignorarmos a tentação é mais eficiente do que querer combatê-la. Não tente combater a tentação, porque você vai perder. Se alguma tentação lhe procurar no caminho, desvie. Se a tentação tocar no telefone, desligue. Se a tentação passar um WhatsApp, desconecte. Se a tentação bater na sua porta, não abra. Não queira enfrentar, não brinque com isso. Porque tudo começa com uma brincadeira. Nós acreditamos que somos fortes e não somos o suficiente para enfrentá-los. Não somos, vamos perder, então não tente enfrentar a tentação. Se vem pela televisão, levante-se e desligue. Desligue a televisão, não fique com ela vendo. Se vem pelo WhatsApp, também desconecte-se. Saia da frente do computador, se for necessário. A gente sabe que vem por ali. Quando começar a aparecer, não tente enfrentar dizendo, eu vou resistir, eu posso ver isso porque eu sou forte. Você não é forte o suficiente. Não brinque com isso, porque ninguém é forte o suficiente. Quando brinca demais, termina caindo. Precisamos aprender a resistir a isso e não enfrentar. Eu vou enfrentar porque eu sei que eu sou forte, eu sou crente, eu sou forte e eu vou enfrentar. Vai perder, não brinque com isso. Afaste-se dos maledicentes, das fofocas. Às vezes a gente está no meio de fofoca, a gente sabe que aquilo é pecado, começa aquela fofoca. Se você não consegue, que você é fraca nessa área, saia de junto. Precisamos sair e não dizer, eu vou fazer a diferença lá. Não é assim não, queridos. Era até bom que fosse. Mas não é assim não, a gente termina caindo. Se você está percebendo que a amizade está indo um pouco além, acabe com essa amizade. Acabe com essa amizade. Dr. Billy Graham é muito radical e eu acredito quando ele diz, eu não acredito em amizade entre homem e mulher. É meio absurdo, é meio radical. Mas eu sou franco a vocês, é opinião minha, eu também não acredito. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para essa amizade se tornar algo além da amizade. É uma questão de tempo. Há uns anos atrás, nós estávamos fazendo, eu e Michele, um seminário, há mais de 10 anos, eu acho, aqui no hotel, que o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, veio fazer um seminário para casais, aqui no hotel. E durante esse seminário ele falou sobre esse assunto, dizendo que concordava com o Dr. Billy Graham, que ele não saía nem para a esquina sozinho com a secretária dele. Ele não ficava sozinho com a secretária dele em canto nenhum. Ele não viajava só com o secretário, ele não ia para canto nenhum. E ele ia da mesma linha que o Dr. Billy Graham. E quando terminou essa palestra,
Aí uma pessoa se levantou na plateia e fez uma pergunta, disse: pastor, muito me admira, o senhor é um pastor batista, eu também sou um pastor batista, sou servo do Senhor como o senhor é servo do Senhor, o senhor não confia no poder de Deus na sua vida? Aí Ed René disse assim: no de Deus eu confio, não confio é no meu. No poder de Deus eu confio, não confio é no meu. Não brinque com o diabo, não brinque com Satanás. Ele vai fazer o possível para lhe destruir. Quando ele começar a rondar sua mente, fuja. Enche a sua mente de coisas boas. Não enche a sua mente de coisas ruins. Precisamos buscar na palavra. Como diz em Filipenses, enche a sua mente com o que é bom, com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é digno, com o que é agradável, com o que é decente. Vamos encher nossa mente com coisas boas. Porque para encher a mente com coisas ruins, eu não preciso fazer esforço nenhum. Nenhum. Encher a mente com coisas ruins é só estar de olho aberto e vivo, que já vai encher a mente de coisa ruim. Portanto, para encher a mente de coisas boas, precisamos ter dedicação, esforço e determinação de nos enchermos daquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é justo, que é digno, que é a palavra de Deus. Não permita que lixo entre na sua mente. Está difícil. Tente de novo, não desista. Se caiu mais uma vez, não se preocupe, levante-se, continue acreditando, você vai conseguir, mas tem que lutar, não pode desistir. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou fraco nessa área, não tenho o que fazer. Não desista, continue lutando, creia que o Senhor vai transformar essa sua mente. Em alguns casos é necessário a gente compartilhar, em alguns casos é necessário nós abrirmos nosso coração. A Bíblia diz que é necessário a gente confessar nossos pecados uns aos outros. É necessário nós confessarmos nossas tentações uns aos outros, para que sejamos curados. É preciso a gente confessar. Porque na escuridão, vivendo na escuridão, os problemas só vão crescer. É na luz que nós vamos ser curados. É na verdade que nós vamos ser libertos. Portanto, precisamos em alguns momentos abrir nosso coração e dizer: eu estou com esse desejo, eu estou com essa tentação está batendo na minha porta, essa tentação está no meu e-mail. Há um tempo atrás eu fiquei muito feliz, um irmão querido, muito querido, me liga assim no meio da tarde, dizendo: pastor, eu estou sendo tentado, eu vou cair. Encontrei uma amiga no Facebook, de 25 anos, foi minha primeira namorada e ela quer marcar um almoço comigo, e eu marquei, eu digo: desmarque agora, isso é obra do diabo, e saia de vez do Facebook. O que foi legal nisso é que ele teve coragem para abrir a boca. Nós somos tentados sim. O diabo, ele é afoito. Você vai ser tentado. Abra sua boca em quem você confia e diga: eu estou sendo tentado. Tem uma grana mole caindo no meu colo, eu vou querer pegar porque eu estou desempregado. Confesse uns aos outros, porque senão a ajuda não vem. Orar é bom, se buscar a Deus é bom, mas tem horas que a gente precisa um dos outros. Abra a mão do seu orgulho e confesse. Você pode sim ser tentado, não tem problema nenhum. Agora busque ajuda, não fique como está, porque vai terminar você não resistindo, e vai ser derrotado, vai ser derrotada, e o inferno vai fazer festa porque você caiu. Portanto, busque ajuda com alguém. Abra mão desse seu orgulho. Por isso é bom viver numa comunidade cristã. Não dá para um cristão andar sozinho. Esse negócio que crente que diz, cristão que diz: eu sou cristão ao meu modo, ando sozinho. Não existe cristianismo sozinho. Nós precisamos da comunidade, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos conviver, nós precisamos interagir. Por mais contradições que existam na igreja, por mais problemas que a gente tenha dentro da igreja, por mais dificuldades que a gente veja nas pessoas na igreja, mas se tem um lugar no mundo onde as pessoas mais amam a Deus, é na igreja, não é fora dela. Se tem pessoas que temem a Deus, eu vou encontrar mais facilmente é na igreja. Eu não vou encontrar mais facilmente pessoas que temem a Deus no bar. Isso eu não vou.
Portanto, com todos os problemas, ainda é o lugar do cristão andar na igreja. É nesse o lugar do cristão. Cabe com essa história de que pode viver uma vida cristã sozinho, em oração. Não dá, você vai cair, é uma questão de tempo. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Eu sei que muitos têm vivido momentos de tribulação, tentações, mas precisamos estar aceso, ligado. Quando a tentação vier, queridos, o céu funciona full time. E 0800. 0800, liga para o céu. Senhor, minha tentação está batendo, eu estou vivendo isso. Eu estou sendo tentado. Eu não aguento, eu vou resistir, não estou resistindo. Ora. Se acontecer de madrugada, pode, o céu está aberto. Não acredito naquela história que só de madrugada tem menos gente e está mais livre a comunicação. Não acredito nisso não. A qualquer hora. Mas a qualquer hora do dia, porque o céu funciona aberto para você 24 horas e é 0800. Ligue para o Senhor, fale com Ele, confesse suas mazelas, suas lutas. Para poder resistir à tentação, nós temos essa ferramenta. Precisamos pedir socorro e nosso socorro será ouvido. Não tenha vergonha de dizer a Deus. Pode ser várias vezes que você tenha caído, não importa. Ah, mas é mais uma vez, Deus não vai me ouvir. Deus já perdeu a paciência comigo. Isso não existe. Deus não perdeu a paciência com você. E nem vai perder a paciência com você. É até possível que um de nós perca. Mas Deus não vai perder paciência com você. Ele não tem limite. Na carta aos Hebreus, o autor diz assim. Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor está dizendo, se chegue perto do trono da graça. O socorro vai chegar. É lá que a gente tem que ir. É aos pés da cruz que a gente tem que ir quando vier essas lutas que nós travamos. Vamos para lá. Já fui uma vez, duas, continue indo. Você vai ser liberto disso. Agora precisa buscar mais, buscar mais, buscar mais. É para lá que a gente corre, para o trono da graça. Na certeza que vai ter saúde na minha vida. É lá que eu vou encontrar. É assim. Nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Toda hora a tentação vem. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus não vai permitir você ser tentado ou você ser tentada naquilo que você não consegue. Você só vai ser tentado naquilo que você consegue, no seu limite. E Deus vai sempre dar uma saída. Sempre vai dar uma saída. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possa suportar. Você vai suportar sim. A tentação